Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui, pré-jogo, ainda ressaca de Copa da Liga, mas hoje o papo é sobre outra Copa, é o torneio de futebol mais antigo do mundo e está aqui, FA Cup, a Copa da Inglaterra. E o Chelsea vai estar em campo, oitavas de final, e vamos seguir aí mais um caminho para tentar chegar até a Europa. Esse caminho eu acho que é mais difícil, já que no domingão o Chelsea ficou pelo caminho, tomou um gol no finalzinho do segundo tempo da prorrogação e perdeu a Copa da Liga para o Liverpool. Já chegou aqui o Kaique, que estava lá com a gente na nossa resenha, foi lá, compareceu junto com os Blues e Reds de BH, e nós assistimos uma boa final, teve uma boa confraternização, a galera toda. Mas no final, os vermelhos saíram melhor. Mas hoje é pré-jogo, é Chelsea versus Leeds United, rivalidade de muitos anos já. Tem um grande jogo entre Chelsea e Leeds United pela Copa da Inglaterra. Vamos falar dele aqui. E, de início, pedir aquela moral nas redes sociais do Chelsea Fan BH. É o Instagram, o Twitter, Facebook e Threads. O Chelsea Fan BH 1905 lá no YouTube. E Spotify, Google Podcasts e Amazon Music, né? Texto, vídeo, áudio, e vamos seguir e vamos falar, porque nesta quarta-feira à tarde o Chelsea vai estar em campo. Acabou de chegar aqui também o Pedro, seja bem-vindo Pedro, Kaique, olha o Alex Blue aí, ó. Então, dois aqui que estavam na resenha do final de semana, o Kaique e o Alex Blue. Chelsea Leeds, vamos falar dele aqui, já vamos dar logo o recado, né? Copa da Liga Inglesa 2023-24, oitavas de final já, 732 times iniciaram, restam apenas 16, agora um pouco menos, porque essa rodada de oitavas de final ela já teve seu início, já tem o Coventry City classificado, o Leicester City classificado, e o Blackburn Rovers está empatando com o Newcastle no Ewood Park. Está na prorrogação. O Newcastle no segundo tempo fez um gol. O Blackburn empatou com um jogador que na época em que o Chelsea enfrentou o Blackburn pela Copa da Liga Inglesa, nós que vencemos os caras por 2-0 no Stamford Bridge, quem marcou o gol do Blackburn foi um cara que foi destaque naquele pré-jogo, o Smodits, atacante, fez o gol. E o Blackburn deu trabalho e sufocou, viu? Foi melhor do que o Newcastle no segundo tempo. Olha o Cris Silva, meu xará, chegou aqui. Vamos falar. Então, vamos dar o serviço completo aqui, ó. FA Cup 23-24, oitavas de final. O jogo vai ser em Stamford Bridge nessa quarta-feira. O jogo, né, nesse dia 28 de fevereiro. 16h30 horário de Brasília, 19h30 no horário de Londres, do Reino Unido, né? E vamos falar um pouquinho da derrota, né, antes de entrar em Chelsea Leeds, da Carabao, porque era um caminho que dava para o Chelsea chegar numa competição europeia, era um playoff de conferência, não deu, depois muito foi se falado após o jogo, lá a gente assistindo o jogo,
Só de que foi uma boa partida, foi um jogo equilibrado. Na prorrogação, sim, é que aconteceu uma superioridade do Liverpool. O Pochettino, nas alterações, foi um motivo de grande crítica. Eu indico a nossa resenha pós-jogo feita lá no local onde a gente estava. Então já está aí, quem quiser, aqui no Instagram do Chelsea Fan BH mesmo. E também no Spotify. Tem várias opiniões, muita gente participou. E repercutiu com declarações do Gary Neville, do Paul Merson. O que importa é o Pochettino cobrado, a pressão. Teve aquela cena do Enzo Fernandes sendo cobrado. O Mudryk, né, deve estar desanimado até hoje, subir, né, igual ele estava subindo aquelas escadas lá para receber a medalha de prata. Passou, chegamos na final, perdemos aí para o melhor time da liga, o líder do campeonato, e vamos seguir. O Alex mandou aqui que o Rubem Amorim tem que vir, é o hype do dia, né, o Alex? O cara lá do Sporting Lisboa. Chelsea não vai trocar de treinador essa temporada, não. É o melhor das opções. Tá bom, porque o time lá tá muito bem, né? Aí ele vai trazer o Jokeres também, né, o Blue? Boa noite, bandeira azul, sempre lá no alto. Falou Pedro. Seja muito bem-vindo, Pedro. Vamos seguir. Espalhem a resenha aí. Pochettino não dá. O coro é grande, Pedro. Todo mundo falando, mas o time deu uma coletiva, uma longa coletiva hoje. E o Chelsea teve mais surpresas, né? Só notícia ruim hoje. Perdeu mais um jogador, já já nós vamos falar aí. Christopher Nkunku se lesionou novamente, né? Mas não há muito o que lamentar, não. Passa bola para frente, porque a Copa ficou para trás. Agora, esta Copa aqui é mais difícil. Nós vamos buscar Copa da Inglaterra. Chelsea Leeds, jogão, jogo de rivais. Eu estou confiante para esse jogo da quarta-feira e meu palpite é que o Chelsea vai vencer por 2-0. Não sei quem vai fazer gol, que seja Palmer, que seja Jackson, Sterling, seja quem for. Não importa, o que importa é que o Chelsea avance, né? O Pedro falou aqui, ó. Vai afundar o Chelsea de vez, estou cada vez mais triste. Após a derrota na final, os Blues ficaram mais frustrados, né, Pedro? Porque o time estragou mais ainda o Mudryk. O Mudryk não se ajuda também, né, Alex? Ele não gosta do Mudryk. Ele dá algumas declarações e dá a entender que o Mudryk não está se esforçando nos treinamentos de campo, né? O Mudryk curte uma academia, levantar peso, puxar um ferro, né? Mas parece que dentro de campo não tá rolando, não. Ele é mau treinador, estragou o cara. O tempo vai dizer, né? O tempo vai dizer. Vocês viram hoje que ainda o Big Sam, cara, treinador Sam Allardyce, alguém fez alguns torcedores, só pode ter sido de brincadeira, né? Falando para ele substituir o Pochettino. E ele fez uma brincadeira lá, mas aí deu uma criticada, cutucada, falou que do Chelsea, no geral, né, é a pior defesa que ele viu nos últimos tempos na Premier League, e falou que o Pochettino tem que arrumar a defesa. Sam Allardyce, técnico que só, historicamente aí, ó, só parte de baixo, só pega times para tentar evitar rebaixamento. O último trabalho dele, 4 jogos no Leeds United, temporada passada, e não evitou rebaixamento, dando pitaco em time de ponta de cabeça, sabe? Sam Allardyce, Big Sam, fraquíssimo, fraco. O Pedro perguntou aí se eu ainda acredito, e você ainda acredita eu ainda acredito no Nicolas Jackson. Ele tem que melhorar a finalização, né? Ele tem velocidade, ele tem habilidade, mas tem uma finalização ruim. Isso ainda pode melhorar.
o Pedrão já acha ele o pior centroavante do Chelsea nos últimos tempos. Cara, você esqueceu do Armando Broja? É que o Armando Broja já foi embora, né? Não, o Jackson não é tão ruim assim não. Eu, pelo menos, eu não acho, né? Mas vamos de o que rolou hoje, né? Antes do jogo, de coletiva do Pochettino e repercussão e tudo, ó. O Pochettino, ele tá otimista, né? Para esse jogo contra o Leeds. Disse que pediu, né? O apoio dos treinadores, dos treinadores, dos torcedores, né? Como se isso faltasse, né? Como se estivesse faltando apoio. A ponte está sempre lotada, então não vai faltar apoio para os dos lá. Então ele acredita e pede o apoio para o Chelsea se classificar contra o Leeds. Dizem que ele e os atuais jogadores, né? Eles entendem e conhecem a rivalidade, o tamanho de um jogo e o que os torcedores esperam, né, desse jogo entre Chelsea e Leeds United, que é uma rivalidade histórica. E o Leeds vai ter uma turma que vai fazer barulho lá em Stamford Bridge. 5.000 ingressos, 5.000 torcedores brancos lá do Leeds United vão estar na ponte. E uma curiosidade, hein? Daqui a pouco eu vou dar o histórico aqui dos confrontos entre o Chelsea e o Leeds United na história da Copa da Inglaterra, da FA Cup, e desde 1970 eles não se enfrentam. Tá aqui, eu tô com a camisa aqui, ó, comemorativa, né, a tacinha da FA Cup 1970, é um uniforme retrô em homenagem à conquista, retrô como se ele referente, né, ao uniforme, o tecido que o Chelsea usou naquela final. Foram 2 jogos, a final de 1970, 2-2 em Wembley, 2-1 para o Chelsea em Old Trafford, um gol no finalzinho, e o Chelsea pela primeira vez conquistou, há 54 anos, conquistou a Copa da Inglaterra pela primeira vez. Desde depois de 70 até 2018, foi a última vez que o Chelsea conquistou a Copa da Inglaterra. São mais 7 canecas, o Chelsea tem um total de 8. O Leeds tem apenas um título da Copa da Inglaterra. Daqui a pouco passa o histórico aí completo. Então, desde 1970 os times não se enfrentam. O Gary Neville explicou as declarações, né? Aquela declaração que ele deu no final da Copa da Liga, como quando ele citou, né, os meninos do Klopp venceu os meninos, né, os garotos do bilhão. Então ele falou aqui, ó, ele disse que se sentiu mal, ele deu uma declaração na própria Sky Sports onde ele trabalha, né? Ele disse que ele falou aqui, ó, disse se sentir mal e não quer que os jogadores do Chelsea recebam o rótulo de time do bilhão. Ele falou que o time tem jogadores talentosos. Isso a gente vê. O Chelsea tem bons jogadores e tem um time ruim, um time desentrosado. Apesar de que, após o Wolverhampton, conseguiu bons resultados, só que a pressão está muito grande sobre o treinador, né? E ele tá com a casca e tá protegendo o elenco e tudo, mesmo com alguns não dando um sangue por ele, né? O Gary Neville ainda disse que percebeu que o Chelsea sentiu, né? A sensação dele é que o Chelsea teve medo do Liverpool na prorrogação e permitiu que os jovens atletas do Liverpool, aquela garotada, né, que o Klopp botou em campo e que deu muito certo, dominassem o jogo. Foi a declaração, então, sim, veladamente ele pediu desculpa, né? Disse que foi mal entendido, mas o que ele disse está dito, mas ele quer enfatizar que não quer que a turma do Chelsea receba esse carimbo de fracassados e time do bilhão, né? Vamos ver o que dá. A má notícia é que o Christopher Nkunku se machucou na própria final da Carabao. 3 a 4 semanas fora, falou o Pochettino na coletiva de imprensa. É triste, né? Mais um. O cara que a gente mais quer, depois do Reece James, que esteja saudável, se machucou de novo e tá aí. Um mês fora.
tá complicado, torcedor do Chelsea, essa temporada aí, ó. Vamos pelo entretenimento e pela paixão, porque tá muito complicado. Filipão Augusto chegou, salve, salve. Meu grande amigo Ninja Jiraiya, gostou da foto do Instagram pessoal, né, ô Filipão? É assim, eu traria o Mourinho de volta ou o Tuchel. Qualquer um desses dois aí me serve, se eu tiver que escolher um, que seja o Tuchel, velho. Bela camisa, sim, retrô de 1970, comemorativa, ó. Igual a que o Chelsea usou na final da Copa da Inglaterra contra o próprio Leeds United. Aqui, 1970. O Pedro falou aqui, dá pra ver na cara dos jogadores que ele não gosta do treinador minúsculo que temos. Vocês são muito duros com o treinador Pochettino, rapaz. Fosnight, o Zenit, né? Por aí perdemos o respeito de nossos rivais. Aí eu tô com você. Não sei se perdeu o respeito, mas ninguém tem medo do Chelsea mais não. Seja fora de Stamford, fora os caras na casa deles eles já encaravam, né? Mas dentro de Stamford Bridge todo mundo vem pra dentro mesmo. O bola cara a cara na final, Jackson perde o gol. Teve uma com o Gallagher também, né, Pedro? Salve pro Costa que chegou, Nkunku, um mês fora já. 3 a 4 semanas, né? Então pode ser 2, pode ser 3, é um mês, né? Salve aí, Lucas Pereira, Nkunku, que decepção. Pois é, machucou. Por isso que as duas últimas atuações dele foram tão abaixo, né? E na Copa da Liga ele não se movimentou pouco, então já devia estar sentindo, né? É uma pena, mas não há o que fazer. Deixa eu só, nesse início aqui, dar o contexto da Copa da Inglaterra, né? Pra gente é bom sempre registrar, porque cada resenha é um episódio diferente. É o seguinte, Copa da Inglaterra não é segredo para ninguém, torneio de futebol mais antigo, mais democrático do mundo. Ele teve a sua primeira edição na temporada 1871-72. Então, olha aí, ó, 152 anos já, desde a última final, né? Então, pode-se contar 153 anos, porque são 1871. Foi fundada a primeira final, aconteceu entre o Wanderers FC e o Royal Engines. O Wanderers foi o campeão, venceu por 1-0. E um detalhe, esse Wanderers é um time lá dos primórdios do futebol inglês, e era fortíssimo, e nas 10 primeiras edições da Copa da Inglaterra, o Wanderers venceu 5 nos anos de 1872, a primeira edição, depois 1873, 1876, 77 e 1878. Então, 5 edições dos 10 primeiros anos, venceu muito. O maior campeão da Copa da Inglaterra é o Arsenal, com 14 conquistas. O Chelsea, né, que há poucas temporadas, 4 temporadas, foi derrotado, né, pelo Arsenal, também em Wembley. O segundo time com mais conquistas é o Manchester United, tem 12. Depois vem o Chelsea com 8 conquistas, seguido do Liverpool com 8. O Leeds United tem apenas um título em 1972. Mais de 700 times, já foi falado, 732 times iniciaram a competição nesse mês, lá no mês de agosto de 2023. Nessas oitavas de final, apenas 16 ainda no caminho para o Wembley. O Chelsea esteve na final da Copa da Inglaterra pela última vez em 2022, jogo contra o Liverpool, aquele 0-0 e depois derrota nos pênaltis também, como nessa mesma temporada tinham estado em campo na final da Copa da Liga e também 0-0 nos pênaltis, derrota, e repetiu a Copa da Liga em 2024 novamente. Derrota nessas penalidades, e o Chelsea aí, que durante 3 temporadas, durante 21, 22 e 23,
foi 20, 21 e 22. Foi finalista da Copa da Inglaterra, ficou fora em 24. Chelsea perdeu 3 finais seguidas para Arsenal, para Leicester e para o Liverpool. Foi os últimos resquícios daquele Chelsea super competitivo de Frank Lampard e de Thomas Tuchel. Salve aí pro Marcos Paulo e vamos dar uma moral para a galera aqui. O Filipão tinha falado do Bicucu, né? Chelsea tá cheio de Antones, né? Tem uns caras que não estão dando um retorno, não. Qual elogio você dá a esse treinador? Apenas pela experiência, e ele tem tamanho, porque ele conhece o futebol inglês, apenas isso. Porque eu não vou bater nele porque ele não tem título e porque ele treinou o Tottenham. E como já está no final da temporada, eu não acho que ele tem que ser sacado agora para tentar outro e vir salvar. Salvar o quê? A temporada já era. Então agora, eu repeti aqui já em várias resenhas. Se acontecer de no final da temporada decidirem que em vez de 2 anos ele vai cumprir um só e liberar, não vai ser surpresa para ninguém e muita gente vai gostar, né? Salve pro Luan. Não tem, velho, não dá, estamos ferrados, é isso. Hudson é igual o Mudryk. Teve o Hudson no... lá para trás, na época de Drogba e companhia, tinha um Sam Hutchinson lá, ele se machucou também. Tem o Hudson agora, Mudryk. O Mudryk é um cara que eu tinha muita esperança nele para essa temporada, Costa. Só que ele também não se ajuda, né? Não é só essa do treinador não gostar, o treinador estragou e tudo mais. O Mudryk também não se ajudou. Ligado sonhando com Alonso e Flick. Acorda com De Zerbi. Puta. Ué, se você acompanha as resenhas aqui, eu não sei o que o Todd Bowley tem. Que tara é essa, né? Fazendo uma piadinha com a brincadeira aí. Que tara é essa que ele tem no Brighton? Por que ele não comprou o Brighton logo? Ia gastar menos grana, né? De Zerbi, apesar de ser um bom treinador, né? Marcos Paulo Fonseca. Uma pergunta. Domingo, quem tem mais erro, Pochettino ou os jogadores? Para mim, os jogadores. Eu não coloco. Se você quiser culpar o Maurício Pochettino, faça aquela leitura lá no final, quando estava todo mundo cansado, e ele trocou o ataque. E ele falou na coletiva de hoje que o Tio já estava cansado, sabe? De alguns jogadores que estavam cansados já. Por isso que ele falou que trocou todo o ataque, colocando o Madueke, colocando o Nkunku e colocando o Mudryk também. Então, no domingo, eu não coloco nele a culpa, não. O Gallagher perde aquelas chances, o Jackson perde, o Keller fecha o gol, o nosso Petrovic também no gol. Não vou assim, não. O Mudryk seria um Shevchenko? Se o Mudryk for o Shevchenko da nova geração ucraniana, olha, a seleção ucraniana vai sofrer, porque não entrega nada. O Mudryk tem poucos jogos na carreira, praticamente não, pouquíssimos gols. É um jogador que merece toda a crítica que vem recebendo, sim. Vamos aqui falar dos jogos das oitavas de final da Copa da Inglaterra, né, registral. Na segunda-feira, Coventry 5, Maidstone 0. O Coventry da Championship contra o Maidstone da 6ª divisão. O Maidstone que tinha eliminado o Ipswich Town. Nessa terça, o Bournemouth foi eliminado no Vitória, jogando em casa pelo Leicester. Leicester líder da Championship, está voltando aí. Blackburn e Newcastle estão empatando aí 1-1 aqui. O jogo está no segundo tempo já, final da prorrogação. E o Blackburn está em cima do Newcastle 1-1. O Luton Town foi eliminado em casa, foi goleado pelo Manchester City por 6-2. E olha, 5 gols do Haaland e 1 gol do ex-Blue Kovacic. O Jordan Clark marcou os 2 gols do Luton. O Haaland marcou aos 3, 18, 40, 55 e 58. O Kovacic marcou o gol aos 74.
E olha aqui um detalhe, 17 finalizações totais do City, 14 finalizações totais do Luton. Finalizações certas do City, 15 contra 7 do Luton. 6-2, Manchester City aí, ó. Pode dar cruzamento aí, Blues passando pelo Leeds United, Blues e Manchester City. Tomara que o sorteio seja mais generoso com o orgulho de Londres, né? Chelsea Leeds na quarta-feira às 16h30, jogo em Stamford Bridge. Transmissão da ESPN 3, hein? E do Star Plus também. Jogo às 16h30. Nottingham Forest e Manchester United às 16h45. Wolverhampton e Brighton às 16h45 também. E às 17 horas, o Liverpool em Anfield recebe e disputa a vaga, uma das vagas nas fases de quartas de final, contra o Southampton, e o Liverpool deve passar aqui. Então, Coventry e Leicester já avançaram, Blackburn e Newcastle estão na disputa da vaga aqui, o Manchester City já também avançou. Chelsea Leeds, Nottingham e Manchester United, Wolverhampton e Brighton, Liverpool e Southampton. Não vai ser nada fácil não. Vamos falar de títulos. Antes aqui, o Kaique. De Zerbi tem potencial. Eu gosto do Roberto De Zerbi, italiano, eu gosto, ele sabe montar time. Ele seria um bom treinador para esse time do Chelsea, sem dúvida. Ele sabe armar time, sabe armar defesa, e é um técnico que também é ofensivo. Eu não me oponho à chegada dele, não. Só que é muita ironia, né? Mais um do Brighton. De Zerbi tem potencial, com Alvará para poder trazer peças. Agora, Alonso e Flick, difícil. O Xabi Alonso, eu acredito que ele levar para o Liverpool mesmo. Está fazendo um baita trabalho no Bayer Leverkusen, deve ser o campeão. O Hansi Flick, ele tá sem clube, né? O Hansi Flick também é um técnico ofensivo pra caramba. E o que ele fez com aquele Bayern de Munique, né? Em pouco tempo. Um time como o Chelsea para montar, acho que ele faria um bom trabalhozinho. De Zerbi já chequei. Conhece a liga, bom nome. Nenhum desses dois eu me oponho. Agora, se tiver... O Alonso descarta, não vem. Agora, se você me pedir para escolher um, De Zerbi ou Flick, eu quero o Flick. Títulos. O Chelsea foi falado aqui, né? Copa da Inglaterra. O Chelsea tem 8 títulos. 1970, usando esta camisa, primeiro título contra o Leeds United. Depois 1997 contra o Middlesbrough. 2000 contra o Aston Villa. 2007 numa final contra o Manchester United em Cardiff, me parece. Lá no País de Gales. 2009, finalíssimo em Wembley, jogaço. Didier Drogba, Lampard, gols de virada contra o Everton. Em 2010, um jogo difícil contra o Portsmouth do David James, 1-0, gol de falta do Didier Drogba. 2012, venceu o Liverpool e 2018 conquistou pela última vez sua 8ª taça contra o Manchester United. O Leeds United tem apenas uma conquista em 1972, quando venceu o Arsenal por 1-0. Detalhe, o Leeds tem 3 vice-campeonatos da Copa da Inglaterra, o torneio aqui, ó, de futebol, aqui a taça aqui, ó, torneio de futebol mais antigo do mundo, mais democrático, que existe desde 1871. O Leeds United perdeu a decisão de 1965, de 1970 para o Chelsea e 1973. Então, quarta-feira em Stamford Bridge, 9 títulos da Copa da Inglaterra em campo, 8 dos Blues, 1 do Leeds. Os vice-campeonatos do Leeds United aconteceu em 65 contra o Liverpool, 70 contra o Chelsea e 1972 quando foram derrotados pelo Sunderland. Sunderland que está na 2ª divisão, a Championship, né? É rival do Leeds United lá
na sua respectiva liga. Salve para o Félix Renan, sempre por aí, sempre chegando aqui. Histórico geral, né? Total de jogos entre os times na história, 108 jogos desde 1927, quando se enfrentaram pela primeira vez. Primeiro jogo entre o Chelsea e o Leeds United aconteceu pela segunda divisão em 1927. 108 jogos na história, está aqui anotado, 38 vitórias dos Blues, 30 empates e 40 vitórias do Leeds. O Leeds United tem mais vitórias, olha aí, tem 2 vitórias a mais. É um confronto equilibrado, historicamente. Já quando o papo é Copa da Inglaterra, 8 jogos, 5 vitórias do Chelsea, 3 empates. Então, isso quer dizer que o Leeds United, em 3 oportunidades, conseguiu levar um jogo para replay. Uma delas foi a finalíssima. E nunca conseguiu eliminar os Blues de uma FA Cup, a Copa da Inglaterra. 8 jogos. Salve para o Marlon, que acabou de chegar aqui no nosso pré-jogo de Chelsea Leeds United, Copa da Inglaterra, oitavas de final, nessa quarta-feira, transmissão da ESPN 3 e do Star Plus, hein, pessoal? Não tem exclusividade no stream da Disney dessa vez, não. ESPN 3, todo mundo ligado lá e vamos assistir. Vamos torcer para o Chelsea à tarde, na tarde de quarta-feira. 1937, Chelsea 4, Leeds 0, jogo em Stamford Bridge, terceira rodada da Copa da Inglaterra. Em 1952 aconteceram 3 jogos. E era uma época em que os jogos pela Copa da Inglaterra precisavam de um vencedor. Então o Leeds United e o Chelsea era um jogo de oitavas de final, como nessa edição de 2023-24. Oitavas de final, 3 jogos. O primeiro jogo no Elland Road, empatado em 1-1. No jogo seguinte, em Stamford Bridge, novamente empate em 1-1. O Chelsea, no terceira partida, jogou novamente em Stamford Bridge, e aí sim, uma goleada. 1952, Chelsea 5, Leeds 1. Vamos olhar esse jogo aqui de 1952, esse 5-1, jogo em 3 de março de 1952. Não foi olha aqui, um ato falho aqui. Esse 5-1 não aconteceu em Stamford Bridge, não. Foi num campo neutro. Tá? Então, o primeiro jogo em Elland Road 1-1, o segundo jogo em Stamford Bridge 1-1, a goleada por 5-2 aconteceu em campo neutro e foi no Villa Park, estádio do Aston Villa. Replay, né? Segundo replay, né? Villa Park, oitavas de final. 30.504 pessoas assistiram a esse jogo. E olha só, Roy Bentley, lenda dos Blues, um jogador selecionável, disputou Copa do Mundo pela Inglaterra em 1950, era jogador dos Blues, marcou o primeiro gol. Billy Gray e o atacante Jimmy Smith marcou 3 gols. Bentley, Gray e Smith 3 vezes. O Chelsea de 1952 era esse aqui, ó. Bill Robertson, John Harris, C. Bathgate, C. Thickwright, Ken Armstrong, Bill Dixon, Roy Bentley. Quem quiser saber um pouco sobre Roy Bentley, no Instagram aqui do Chelsea Fan BH, tem o Lendas do Chelsea em texto, dá uma lida, tem um resumo da carreira. Tem lendas do Chelsea, tem gigantes do Chelsea, tem um vasto material registrando a história do Chelsea por aqui no Chelsea Fan BH. Bob Smith, Billy Gray, Jimmy Smith e Seamus Darcy. Chelsea 5, Leeds United 1, oitavas de final, segundo jogo replay, terceiro jogo entre Chelsea e Leeds na temporada 1951-52 da Copa da Inglaterra, e o Chelsea passou. Então foram os 4 primeiros jogos. 2 vitórias dos Blues e 2 empates. O quinto jogo aconteceu em Stamford Bridge, pela 4ª rodada, 1966, Chelsea 1, Leeds 0. No ano seguinte,
em 1967, se enfrentaram novamente no estádio Villa Park e foi pelo jogo de semifinal. O Chelsea venceu por 1-0. Vamos ver aqui esse 1-0 de 1967, 29 de abril de 1967. Villa Park, aí já tinha mais gente do que da outra vez. Muito mais gente. Era 1967. Tinha 62.378 pessoas. Peter Bonnet, gol de Tony Hartley. Tony Hartley, atacante dos Blues naquela época. Esse time de 1967 aqui, ó, havia sido campeão da Copa da Liga em 65 e era uma geração que iria durar ali até 1972, 3, que ia faturar depois a Copa da Inglaterra em 70, a UEFA Cup Winners' Cup contra o Real Madrid em 71. Era um time que saía lendário ali até o início dos anos 70. Então tinha Peter Bonetti, Ron Harris, Johnny Boy, Ed McCreed, Alan Harris, Marvin Hinton, Charlie Cook, John Hollis. John Hollis, falecido recentemente, Tommy Baldi, Tony Hartley e Bob Tumbley. Bob Tumbley foi o artilheiro, o maior artilheiro da história do Chelsea durante 40 anos, até Frank Lampard ultrapassá-lo em 2013, quando fez 2 gols contra o Aston Villa pela Premier League. O Lampard é o maior artilheiro com 211 gols, o Bob Tumbley tem 202 e depois seguido por Kerry Dixon com 193 gols. Então, o quinto jogo na história foi essa semifinal no Villa Park, em que o Chelsea eliminou o Leeds United pela Copa da Inglaterra. Então, o sexto jogo. O sétimo e oitavo jogo foram a finalíssima de 1970. 2 jogos. O primeiro em Wembley, 2-2. Se houvesse um vencedor, levaria a taça ali. Foi necessário um replay. O jogo foi no Old Trafford, cidade de Manchester, o Teatro dos Sonhos lá, a casa do Manchester United. E o Chelsea venceu por 2-1. Gol do David Webb, esse que vale muito contar essa final. Esse jogo do 2-1. O 2-2 aconteceu em 11 de abril de 70. 29 de abril de 1970, o replay no Old Trafford. 62.078 pessoas assistiram. O Chelsea venceu na prorrogação com um gol de David Webb. David Sexton contra Don Revie, era o Orgulho de Londres, os Blues, contra o Dirty Leeds. Peter Osgood empatou, né? O Mick Jones do Leeds abriu o placar aos 35. O Peter Osgood, lenda também, tem estátua em frente a Stamford Bridge, empatou aos 78. E o David Webb, aos 104, fez um gol de cabeça. Quem quiser acompanhar essa final no YouTube, tem o jogo completo, é bem interessante. Peter Bonetti, John Dempsey, Ron Harris, David Webb, autor do gol da vitória e do título, Ed McCreed, Charlie Cook, John Hollis e Peter Houseman, Tommy Baldwin, Ian Hutchinson e Peter Osgood. Dave Sexton, quem quiser também saber um pouco da história dele, aqui no Chelsea Fan BH, Treinadores Blues, é a série Treinadores Blues. Já tem com Ancelotti, com Mourinho, com Potter, tem com Pochettino já, tem com Tuchel, tem com Antônio Conte, David Calder, John Tate Robertson, John Neal, tem muitos treinadores, né? Mais da metade dos 32 ou 33, não me lembro bem agora, Treinadores Blues na história estão relatados nessa série Treinadores Blues, então dá pra galera curtir bem. O Leeds United tinha o David Harvey, Jack Charlton, Terry Cooper, Norman Hunter e o Billy Bremer, Johnny Gills, Ed Gray, Paul Medley, Peter Lorman, Alan Clark e Mick Jones. Dave Sexton, Don Revie. Sempre que quem quiser saber sobre Don Revie,
recomendo assistir aqui, vai aquela nossa dica, né, cultural aqui, o Damn United, né, aqui no Brasil, traduzido como o Maldito Futebol Clube, que é a história do Brian Clough, treinador do histórico do Nottingham Forest, mas também foi do Derby County, também foi do Leeds, e tem um pouco do Don Reeve para conhecer o contexto, que ele também foi treinador da seleção inglesa. Eu recomendo. Quando se trata de Copa da Inglaterra, de Don Reeve, de Brian Clough, Team United, o Maldito Futebol Clube, e a série The English Game, né? Tá rolando pênaltis em Newcastle e Blackburn, e tá equilibrado aqui, cada um perdeu uma, e o Newcastle acabou de marcar aqui, já vamos ver quem avança. Tá ali o Ed Howe todo tenso e a torcida dos Magpies todos tensos. Vamos ver aqui, estamos aqui. Então, este 7º e 8º confronto, 2-2, e esse último aqui no Old Trafford, o 2-1, em 29 de abril de 1970. Mick Jones, Peter Osgood e David Webb. Última vez que Blues e White se enfrentaram na história da FA Cup. O 9º confronto vai acontecer no dia 28 de fevereiro de 2024, às 16h30, no estádio Stamford Bridge. O Newcastle, nos pênaltis, avança para a fase de quartas de final, eliminando o Blackburn Rovers nos pênaltis, no Ewood Park, casa dos campeões da Premier League de 1995. Vamos registrar aqui a galera do chat. A Denise Goi, o Félix Renan, já falei do Marlon. O Marlon falou aqui: salve, chegamos em uma situação em que eu nem sei se é uma boa passarmos. Aí ele ri. Cansado de derrotas em jogos importantes para os principais rivais. Não, mas avançar é sempre bom, rapaz. Ir para mais próximo das fases finais dos campeonatos. Esse é que é o objetivo, é chegar na final, ganhar ou não, né? Aí depende da exibição da turma. Salve para o Edu, o Pablo Tenório. Muito boa noite, Tenório. Sempre aqui com a gente, o Pablo Tenório. 8 jogos, o Leeds United nunca venceu os Blues, nunca conseguiu eliminar, já disputou título. E em 1970, então há 54 anos, se enfrentaram pela última vez na história desse torneio aqui, o mais democrático, mais antigo da história do futebol. O primeiro jogo entre esses tradicionais rivais, rivalidade essa que se acirrou muito após essa final de 1970, aconteceu, né, o primeiro jogo na temporada 1927-28, era segunda divisão, um time na segunda divisão, saiu em 10 de dezembro de 1927, e o Leeds United venceu o Chelsea por 5-0, olha aí, dentro de sua casa, no Elland Road. Ao final do campeonato, final da temporada, o Leeds United foi o segundo colocado com 27 pontos, o Chelsea o terceiro com 54, e o campeão foi o Manchester City. Então, Manchester City, Leeds United e o Chelsea, primeiro, segundo e terceiro colocado. 59 pontos do Manchester City campeão e 57 do Leeds United campeão. E o Chelsea foi terceiro, ficou pelo caminho. O primeiro jogo na FA Cup é esse de 1937, né, na temporada 37-38, Chelsea 4, Leeds 0 na terceira rodada da competição em Stamford Bridge, diante de 34.859 pessoas. O George Mills, o Dick Spence marcou 2 vezes para os Blues e James Arge descontou para o Leeds. George Mills é mais um dessas lendas do Chelsea, atacante ali dos primórdios, que está registrado na nossa sessão de lendas do Chelsea aqui no Chelsea Fan BH. Chelsea, 2 jogos apenas naquela edição de
27 e 28, 1927 e 1928. Teve essa vitória por 4-0 contra o Leeds United em casa, e na rodada seguinte foi derrotado fora de casa, derrotado por 3-0 pelo Millwall e foi eliminado. O Leeds United apenas um jogo contra o Chelsea, Chelsea apenas 2 partidas, 4-0 no Leeds e depois foi derrotado pelo Millwall por 3-0. É a nossa Copa da Inglaterra. Antes de entrar, falamos desse jogo marcante aqui entre Chelsea e Leeds. Quero de só o reforço nas redes sociais do Chelsea Fan BH, que é Instagram, Twitter, Facebook e Threads. Chelsea Fan BH 1905 no YouTube. Lá tem lendas do Chelsea, gigantes do Chelsea, treinadores blues, pílulas blues, história de torcedor, tem pós-jogo, pré-jogo, tem as nossas resenhas atemporais, tem muita coisa lá, tem registrado resenhas sobre camisa, sobre jogadores. Recomendo, tem no Chelsea Fan BH 1905, no Spotify, no Amazon Music e no Google Podcast, aqui, quem quiser escutar só em áudio, tem uma resenha que eu até destaquei ela, nos stories do perfil do Chelsea Fan BH no Instagram, que é o maior Chelsea Leeds da história, que a gente conta sobre esse Leeds e Chelsea dessa final de 1970, esse primeiro título dos Blues, 2-2 o Wembley, 2-1 o Old Trafford, esse que nós acabamos de falar e relatar. E além de falar só desse jogo, nós falamos da temporada, de tudo que era o contexto da época. É um episódio bem legal, tanto no YouTube, o Chelsea Fan BH 1905, quanto na parte de streaming, que é Spotify, Amazon Music e Google Podcast. Então, quem quiser chegar nas redes sociais do Chelsea Fan BH, tem para texto, para áudio, para vídeo, tem para o cardápio para todo tipo de gosto. É só dar aquela moral e chegar bem para curtir, que o Chelsea, falar do Chelsea é viciante, mesmo após ter sido derrotado, na final da última Carabao Cup no final de semana, mas nós chegamos lá como azarões, seria muito lucro o Chelsea levantar aquela taça. A história hoje é essa aqui, é FA Cup, Copa da Inglaterra, torneio de futebol mais democrático e mais antigo do mundo. Está aí na sua fase de oitavas de final. Resgatar um jogo marcante para fugir, vamos voltar aqui a 1970, quando Chelsea e Leeds se enfrentaram pela antiga primeira divisão, League Division 1, 10 de janeiro de 1970. Os jogos pela Copa da Inglaterra, as finais, aconteceram em 11 de abril e 29 de abril. Esse jogo de 10 de janeiro de 70 aconteceu em Stamford Bridge e o Chelsea tomou uma goleada. Quem é da época, deve ter esquecido isso aqui já. 10 de janeiro de 1970, Chelsea 2, Leeds United 5, diante de 57.221 pessoas em Stamford Bridge. Algo que hoje não comporta mudanças, reformas, mais conforto. O estádio perdeu capacidade, mas hoje 42 mil, antes aí, 57 mil estavam no Chelsea Leeds em 70, em janeiro, pela primeira divisão, e viram o Peter Osgood e o John Hollins marcar os gols do Chelsea. O Chelsea que esteve em campo, o Chelsea do Dave Sexton, ele esteve em campo com Tommy Hughes, John Dempsey, Ron Harris, Dave Webb e Ed McCready, escocês, Charlie Cook, também escocês, e daí para frente só jogadores ingleses, John Hollis, Peter Hausman, Alan Hudson, Ian Hudson e Peter Osgood. Peter Osgood, vale muito a história dele, lendas do Chelsea, jogava muito. Então, aí um jogo que marcou a história, 10 de janeiro também de 70, essa temporada, esse ano de 1970 para Chelsea e Leeds, foi para aguçar mesmo a rivalidade. 3 jogos, uma goleada do Leeds, um empate e uma vitória. A vitória do Chelsea valeu a taça da Copa da Inglaterra. O Chelsea pela primeira vez ergueu o troféu
em 2024 já tem 8 taças, enquanto o Leeds tem apenas uma vencida no ano de 1972, quando venceu o Arsenal. E os times na atual temporada? Como é que está a campanha de Leeds e Chelsea em suas respectivas ligas? Chelsea Premier League, Leeds United Championship. O Chelsea está em 11º lugar na Premier League, 25 jogos, 10 vitórias e 5 empates. 10 derrotas, marcou 42 gols, sofreu 41. Olha aí, a defesa está muito ruim, a defesa dos Blues, hein? Já o Chelsea tem 35 pontos em 11º, né? O Leeds United, segunda divisão, a Championship, é o segundo colocado com 72 pontos, 34 jogos, 22 vitórias e já tem apenas 6 empates, 6 derrotas. É um time muito ofensivo e bem efetivo aqui, ó. 64 gols marcados, 27 gols sofridos. O Leeds vem motivado e com o apoio de 5.000 torcedores em Stamford Bridge. O Chelsea em casa tem o favoritismo apenas por jogar em casa na Ponte, mas eu tenho um pensamento positivo. Diferente da final da Copa da Liga, o Chelsea, o Leeds United já não perde jogos, já tem 8 jogos que não perde, né? E tem um treinador bom que daqui a pouco, mais para o final da resenha, vamos registrar ele aqui. Se o Pochettino está muito criticado, o Daniel Farke está fazendo mais um grande trabalho lá no Leeds. Então, é o 11º da Premier League, Chelsea contra o segundo colocado na briga pelo acesso. E o Leeds deve revoltar já direto junto com o Leicester City. Então, tudo leva a crer que eles vão sim retornar para a Premier League. Já nesta campanha, nesta temporada de Copa da Inglaterra, o Chelsea fez 3 jogos, estreou em casa contra o Preston North End, venceu por 4-0 na terceira rodada. Na rodada seguinte, a quarta fase, teve um 0-0 com o Aston Villa em Stamford Bridge e precisou de um replay. Jogou muito bem. O 0-0 também foi um bom jogo em Stamford Bridge. O jogo no Villa Park, um 3-1, com uma atuação que beirou a perfeição. Já chegou a abrir 3-0 e no final tomou um gol. 3-1. O Chelsea fez 2 bons jogos na quarta fase e avançou, precisando dessa partida replay. Então, 3 jogos, 4-0, 0-0 e 3-1, 2 partidas contra o Aston Villa. O Leeds United também, uma campanha bem parecida, também 3 jogos e precisou de uma partida replay contra o Plymouth Argyle. Só que antes, na terceira fase, eliminou o Peterborough United. Um jogo fora de casa, venceu por 3-0. Já na quarta fase, 1-1, empatou em casa no William Road e fora de casa bateu o Plymouth Argyle por 4-1 e avançou para cruzar os bigodes com os Blues de Londres, Leeds e Chelsea. Mais um jogo, será o 9º jogo entre os Blues, o 9º registro de confronto entre Blues e Whites na história da FA Cup, a Copa da Inglaterra. É um torneio bem legal, eu gosto muito quando Chelsea enfrenta, no caso do Leeds não, que o Leeds é um time muito grande, é um gigante do futebol inglês que por causa de problemas financeiros, né, numa época em que o Chelsea teve o Roman Abramovich e quitou os problemas financeiros dos Blues, o Leeds United não conseguiu quitar os seus e foi rebaixado para a Championship e algumas temporadas depois jogou até na terceira divisão. Conseguiu se reerguer, ficou 16 anos na segunda divisão e em 2020, com o Marcelo Bielsa, subiu, ficou 2 temporadas na Premier League e na temporada passada, 22-23, acabou
descendo novamente e já está fazendo um bom trabalho e está retornando para a Premier League na próxima temporada 24-25. Quase aproximando já do nosso final de resenha, vamos citar aqui, vamos falar de destaques, né, de Chelsea e do Liverpool. No Chelsea, eu separei apenas um, porque tem se falado muito no Palmer, no Enzo, no Caicedo, né, no nosso goleiraço Petrovic. Esses aí são caras que não surpreendem mais ninguém em suas atuações, né? Separei um cara aqui que é o Malo Gusto, nosso lateral francês. Cara, tem 20 anos, lateral direito. O Pochettino costuma, né, improvisar, como fez com ele contra o Liverpool na final da Carabao Cup. Inverteu ele de lado na prorrogação. O Malo Gusto é um jogador ofensivo, tem habilidade, também tem uma boa marcação e está cumprindo o seu papel, está substituindo à altura o Reece James. Então o torcedor do Chelsea está tendo uma tranquilidade no quesito lateral direita, né, a parte direita da defesa, com esse jogador que passou por período de contusão, ficou fora também, mas se curou, está saudável e está contribuindo muito, muito com o time. Então os atacantes é que precisam fazer a melhor leitura do Malo Gusto, se entrosar para receber boas bolas, porque ele cria as oportunidades, mas o ataque é que não tem ajudado. Então um destaque, um cara que pode ajudar muito o Chelsea a avançar de fase e vencer o Leeds United na quarta-feira, é o Malo Gusto, nosso lateral francês. A contrapartida, no Leeds, eu separei dois caras aqui. Um é velho conhecido, e aí também, novamente, é um candidato a troféu Yashi, que todo goleiro adversário contra o Chelsea brilha. É o Meslier, goleirão francês, e durante 2 temporadas, né, enfrentou o Chelsea, fez grandes exibições, fez show, gol. Goleirão do Leeds United, está lá na Championship defendendo, vai voltar para a Premier League junto com os caras. E o segundo é o atacante Rutter, jogadoraço. Vou pegar aqui a nacionalidade do Rutter. Georgino Rutter, 21 anos, também francês, como o Malo Gusto. Ele já tem 2 jogos nessa Copa da Inglaterra, já marcou um gol e 6 gols na Championship. Pela Copa da Liga Inglesa aqui, ó, olha só, para se ter uma ideia, ele marcou um dos gols contra o Plymouth Argyle na vitória por 4-1 e marcou também um gol na vitória sobre o Plymouth na Championship por 2-0. Então, ele tem 6 gols na Championship, 1 gol na FA Cup, então é um atacante a ser observado. Então, é as duas pontas, é o gol com o Meslier, goleiraço francês, novo, goleiro novo, tem apenas 23 anos, o Ilan Meslier, e o Georgino Rutter, atacante. Por esses 2 caras, pode acontecer uma possível eliminação, que seria mais um grande vexame do Chelsea Football Club dentro da própria casa. Salve para o Ezequiel Alves aí que chegou na nossa resenha. Vamos falar de treinadores, né? Já que o Maurício Pochettino comandou os Blues, né, em 2 jogos contra o Aston Villa e fez grandes exibições, foram eu afirmo que o 3-1 no Villa Park, apesar de ser surpreendente, foi sem dúvidas o melhor jogo, a melhor exibição dos Blues, Orgulho de Londres, o Chelsea Football Club na temporada, superando o jogo contra o Manchester City, superando o Tottenham, superando o jogo contra Arsenal, o jogo contra o Aston Villa, o 3-1 do Villa Park, o Aston Villa 1, Chelsea 3, foi a melhor exibição. Tudo deu certo. O Pochettino deu certo, nenhum jogador errou, todas as finalizações foram certas, tudo perfeito. Nem
o Emiliano Martins, né, o Thibaut Martins, o goleirão deles lá, conseguiu evitar, conseguiu ter uma grande exibição contra o Chelsea naquele dia. E eu espero que se repita, né, contra o Leeds United após essa derrota da Carabao Cup. Porque o Pochettino ainda assim falou na coletiva que tem o apoio, recebeu mensagem de Todd Bowley e companhia, tem o apoio dos donos. Ele teve o apoio, tem o apoio aí, acha que o Paul Merson, né, é um jogador lendário do Arsenal, mas torcedor do Chelsea, se declarou torcedor do Chelsea e agora sempre foi muito crítico, ele é da Sky, né, e ele faz boas análises, é um cara que, a se acompanhar da crônica inglesa, esse jogador que tem boas análises, e ele diz que apesar de tudo, com esse elenco jovem, ele ainda não apoia a saída do Pochettino. Então tem o apoio de muita gente. E a torcida, a torcida do Chelsea no Brasil é aquela análise, né? Assiste futebol europeu com a cabeça e gestão de futebol brasileiro, né? Lá eles não vão mandar o cara assim. Pelo menos no meio do campeonato não. Só se fosse uma tragédia no sentido literal, né? Chegando numa final e vamos ver o que vai esperar. Restam aí até de fevereiro, né? Então, resta aí março, abril, maio, restam meio pouco mais de 3 meses para o final da temporada. Aí, em junho e julho, a turma lá vai decidir se o Pochettino vai cumprir o segundo ano de contrato. Enquanto isso, não resta outra alternativa a assistir os jogos e apoiar o treinador. Já no Leeds United tem um treinador bom, o Daniel Farke, alemão de 47 anos. A turma vai lembrar dele do Norwich City, foi por 4 anos treinador do Norwich, entre 2017 e 2021. Teve acessos, se não me engano, 2 acessos com o Norwich, né, 2 acessos à Premier League com os Canários. No Leeds United, essa aqui é a primeira temporada dele, chegou para 2023 e 2024, já tem 39 jogos e 25 vitórias. Isso, olha como o cara é eficiente montando os seus times. Mas com o Norwich, ele foi um desse tipo de cara que reinou na segunda divisão, né? Só que o Leeds United é um time melhor, é um time maior, né? Para almejar mais. Não sei se o Leeds United tem mais orçamento do que o Norwich, é possível que sim, dentro da cidade. Mas o Daniel Farke está muito bem e seguramente vai levar o Leeds United para a primeira divisão. Então, Pochettino contra Farke, um argentino contra um alemão, e que o argentino, jogando em casa, na ponte em Stamford Bridge, na cidade de Londres, se dê muito bem e satisfaça o desejo, né? Não frustre, não desaponte o torcedor do Chelsea, que vai encher todo o estádio Stamford Bridge na quarta-feira, 28 de fevereiro, às 16 horas e 30 minutos. Vamos falar aqui nessa sessão Jogadores em Comum. Caras que vestiram as camisas de Leeds e de Chelsea. Tem um que está no time do Leeds e foi do Chelsea. Ele teve, a história dele é curta quando se fala no time profissional do Chelsea, que é o galês volante Ethan Ampadu. Hoje o Ampadu está com 24 anos só, já tem 38 jogos pelo Leeds, já marcou 2 gols, já deu 2 assistências, e ele foi base do Chelsea entre os anos de 2017 e 2021. E teve alguns empréstimos, andou pela própria Inglaterra, andou pela Itália, fez 5 jogos pelo time profissional do Chelsea no ano de 2019 e foi negociado nessa temporada em definitivo com o Leeds United. O Ethan Ampadu, seleção galesa, disputou Euro e teve assim uma outra boa turma que vestiu as camisas de Chelsea e de Leeds United, mas que está jogando, que o torcedor Blue deve rever contra o Chelsea nesta quarta-feira, o Ethan Ampadu ali na meia, né, no meio campo
do Leeds United. Mas ainda, só para citar alguns aqui, ó, Vinnie Jones jogou por Chelsea e por Leeds United, o Neil Sullivan, Tony Dorigo, né, de lateral esquerdo, né, inglês australiano, o Michael Duberry, Danny Granville, Dave Hopkins. O Dave Hopkins aqui, ó, começou a carreira no Greek Morton, depois mudou-se para Londres e assinou pelo Chelsea em 1992, onde ficou até 1995. No Leeds United, ele chegou em 97 e disputou 96 partidas com a camisa do Leeds United. David Rockestle, Lewis Baker, aí foi da academia, né? Jimmy Floyd Hasselbank, que saiu do Leeds, saiu do Leeds e foi para o Chelsea. E o Torian Deflor, o norueguês, muito bom de bola, né? Ex-internacional norueguês, assinou pelo Chelsea em 97, marcou 50 gols. Ele jogou para o Sunderland, Valerengue e também defendeu, né, o escudo do Leeds United. Então, Flo, Hasselbank, Rockestle, Dorigo, Vinnie Jones, alguns desses jogadores, né? E ainda tem lá o Patrick Bamford, que foi um grande artilheiro da base do Chelsea também. E junto com o Eitan Padu, vai enfrentar os Blues nessa fase de oitavas de final da Copa da Inglaterra. Salve pro GD Stories, que chegou e entrou aqui. Chegando no final da nossa resenha, vamos montar aqui um provável time. O que será que o Maurício Pochettino tem, já que o Christopher Nkunku está fora, né? Thiago Silva, Cucurella, eles estão naquela fase de atualização de lesões. Vou registrar aqui antes da gente montar a seguinte atualização sobre lesões foi fornecida antes do confronto da quinta rodada da Copa da Inglaterra entre Chelsea e o Leeds United em Stamford Bridge. Christopher Nkunku está em avaliação médica, mas na coletiva o Pochettino falou, né, precisa de um diagnóstico afirmativo, mas espera-se de 3 a 4 semanas fora. Marco Cucurella, Thiago Silva estão em treinamento parcial com a equipe para a fase de recondicionamento. Então eles estão, né, são dúvidas, né? Podem ser que vão para o jogo, para o banco de reserva, mas iniciar no 11 titulares não jogam. Benoit Badiashile, Chukwuemeka, Fofana, James Lave e Hugo Chukwu fora do jogo definitivamente, porque estão em reabilitação, né? Estão em tratamento mais prolongado. Uma foto que foi publicada hoje é o Reece James, né? Que já foi visto no campo fazendo corrida. Então, já está correndo pelo gramado, fortalecimento, mas James ainda vai demorar bastante. Então, efetivamente, Nkunku fora, mas Cucurella e Thiago Silva da turma aí, que está fora do jogo de manhã da Copa da Inglaterra entre o Chelsea e o Leeds United. Provável time: Petrovic, Gusto, Disasi e Covell. Chilwell na lateral esquerda. Essa defesa: Petrovic, Gusto, Disasi, Covell e Chilwell. Praticamente não tem muito o que mudar. É o time da final, time titular da final da Carabao Cup contra o Liverpool. Caicedo, Enzo Gallagher e Palmer, Sterling e Nico Jackson, já que o Christopher Nkunku está fora. Eu não acredito que o Pochettino inicie esse jogo contra o Leeds United com o Mudryk ou com o Madueke. Se acontecer, de repente ele tira o Sterling para começar com o Madueke. Eu não acredito que o Mudryk seja um titular, não. Mas eu acredito em Petrovic, Gusto, Disasi, Covell, Tio, Caicedo, Enzo Gallagher e Palmer, Sterling e Jackson. Na minha visão, esse é o time mais forte. Salve aí para o Lucas Silva. E acabou chegando aqui, está no final da nossa resenha pré-jogo de Chelsea Leeds United. Palpite: Chelsea 2,
Leeds United 0. Não importa quem vai marcar. O que importa é que o Chelsea avance para a fase de quartas de final. Na resultados aqui, ó, Coventry 5, Maidstone 0, avançou o Coventry. Bournemouth 0, Leicester City 1. Blackburn 4, Blackburn Rovers 1, Newcastle 1 no tempo normal. Nas penalidades, Newcastle 4-3, avançou o Newcastle. E Luton Town 2, Manchester City 6. Coventry, Leicester, Newcastle e Manchester City estão na fase de quartas de final da Copa da Inglaterra. Chelsea Leeds, Nottingham Forest e Manchester United, Wolverhampton e Brighton, Liverpool e Southampton vão decidir mais 4 vagas nas quartas de final da Copa da Inglaterra. Vamos ver quem vai enfrentar quem aqui. Chelsea e Leeds 16h30, 16h45, Nottingham Forest e Manchester United, Wolverhampton e o Brighton. O Liverpool e o Southampton encerra a fase de quartas de final às 17 horas. Blues e Whites, 28 de fevereiro de 2024, 16 horas e 30 minutos de Brasília, 19h30 no Reino Unido. Transmissão ESPN 3 e Star Plus. Vai ter o jogo num canal alternativo muito bom. Vamos ver os Blues às 16 horas e 30 minutos. A tarde de quarta-feira é dedicada ao Azul Royal, ao orgulho de Londres. Quero agradecer ao Lucas Silva, ao GD, ao Ezequiel, Pablo Tenório, ao Edu, Marlon, Félix Renan, Denise, o Nainho, o Marcos Paulo, ao Kaique, ao todo mundo, ao Pedro Augusto, Luan Pablo, lá de Recife, ao Filipão, Augusto lá de Campinas. Um salve para todo mundo aí. Valeu por ligar e fazer essa resenha junto. É só, galera, curtir, comentar, compartilhar, espalhar, dar aquela moral e depois só chegar para conferir. Chelsea e Leeds United é o compromisso da tarde de quarta-feira. Apoio, reforçar mais uma vez aquele pedido. Chelsea Fan BH no Instagram, Twitter, Facebook, Threads, Chelsea Fan BH 1905 no YouTube e Spotify, Google Podcasts e Amazon Music. Agradecer a todo mundo e tá aqui, ó. Vamos erguer que o Chelsea levante a taça da FA Cup, a Copa da Inglaterra. É difícil, mas esse é o caminho para o continente europeu na próxima temporada. Conseguindo uma vaga por aqui, o Chelsea vai para a Liga Europa, fase de grupos. Salve, senhor Constantino, acabou de chegar aqui. Resenha paga, resenha finalizada, Chelsea Leeds. Vamos ver que o Pochettino arme um bom time e o Chelsea avance. Valeu, todo mundo. Copa da Liga, nada. Copa da Liga ficou para trás e o Chelsea perdeu. Copa da Inglaterra, torneio de futebol mais antigo do mundo. Saudações, povo Blue. Bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu!